a gente, professor Marcos Domingues, professor de arte, né? A gente está nessa situação aqui, mas é passageira. E hoje nós vamos continuar falando da nossa revisão para o Enem, nossa primeira revisão para o Enem. A gente está falando de quê, professor? Um dos assuntos mais pertinentes nas provas do Enem ao longo desses anos, arte contemporânea. Essa questão aqui eu trouxe para a gente discutir sobre algumas coisas, porque há uma dificuldade muito grande de interpretação. Então vamos lá. Enem 2019, texto 1. Quando se fala texto 1, pode ser uma imagem, porque a imagem, nós temos aula disso na plataforma, é uma forma de você fazer interpretação. Professor, como é que eu vou interpretar uma imagem? Gente, a nossa área é justamente isso, interpretação de imagens. É um dos itens mais preteridos no Enem. Texto 1. Fotografia de Jackson Pollock pintando esse ateliê por Hans Namuth, em 1951. Teoria da arte moderna e assim por diante. Bom, a obra do Pollock, ele está no limiar entre a arte moderna e a arte contemporânea. Por quê? Nós convencionamos dizer que a arte contemporânea, temporalmente falando, começa a partir de 1950 no mundo e aqui no Brasil 1960, mas não tem uma data específica, é um período que a coisa começa a acontecer. E todas as manifestações de arte produzidas de 1950, 60, 70 até os dias de hoje são chamadas de arte contemporânea. Entre elas, a obra do Pollock, que consistia justamente em colocar telas gigantes no chão. Essas telas, ele respingava, colocava pincel num balde de tinta, molhava e respingava ou deixava correr fluidamente sobre a tela. Pincéis largos, pincéis mais curtos, entre outras coisas. É chamada de action paint ou pintura em ação, pintura em movimento. Professor, como é que funcionava isso? Gente, para que a gente possa entender e fazer a interpretação correta. Quando o artista normalmente vai pintar em uma tela, há o que a gente chama de cavalete. A tela fica inclinada, o quadro que a gente vai pintar fica inclinado, e você pinta nessa posição, certo? Pollock, esse artista americano, ele fazia diferente. Ele colocava as telas no chão e ia respingando. Em alguns casos, alguns autores chamaram de respingador ou pingador por causa dessa característica específica. Professor, que tipo de obras Jackson Pollock pintava? Ele costumava pintar o que os americanos chamam de expressionismo abstrato. Eu estou indo mais além. O que é o expressionismo abstrato? Através de linhas, formas, elementos visuais que são colocados na tela, inconscientemente, ele representa um estado emocional do que ele está sentindo, do que ele está passando, entre outras coisas. Professor, isso é possível? Mais do que possível. Se vocês pegarem, por exemplo, a playlist de vocês de músicas no celular, aquilo que você escuta durante o dia, nesse dia em particular, ele diz exatamente como está teu estado emocional. Até as roupas e as cores das roupas que nós usamos, elas acabam inconscientemente dizendo se você está num dia bom, se você está num dia ruim, se você quer passar mais despercebido, se você quer chamar mais atenção. As cores, as formas, elas refletem estados emocionais, estados psicológicos, estados mentais do artista ou de qualquer outra pessoa. A questão é sobre isso? Não, eu preciso entender o contexto de Jackson Pollock para poder fazer a leitura visual do texto 1 e chegar no 2. O que é o texto 2? Action Paint. Vic Muniz, o V é de Vic. Vic Muniz, segundo Hans Namuth, figuras em chocolate. Bom, isso aqui é uma impressão fotográfica e o Vic Muniz é um artista brasileiro que não mora no Brasil, ele é paulista e atualmente ele mora nos Estados Unidos. O que o Vic Muniz faz? Ele pegou a mesma obra, eu coloquei praticamente do mesmo tamanho, a foto de Jackson Pollock, e refez a foto de Jackson Pollock utilizando geleia. Oi? Pois é. Em que ponto eu tenho que usar somente tintas, como usava o Pollock? Em que ponto a fotografia vira arte? Em que ponto eu posso refazer uma fotografia utilizando geleia, mostarda, ketchup, chocolate, entre outras coisas. Perdão, isso aqui é geleia de chocolate, por isso que está mais líquida. Então, ele refaz a mesma obra, faz uma releitura com outro material, ressignificando a mesma coisa. Ou seja, eu vou transformar uma coisa que já existe num outro conceito. É uma das liberdades que a arte contemporânea se permite. E aí, a questão é a seguinte. Usando o chocolate derretido como matéria-prima,
Essa obra do Vic Muniz, que eu havia falado para vocês, reproduz a célebre fotografia do processo de Jackson Pollock. Onde é que reside a originalidade dessa arte? Bom, antes de falar sobre isso, é necessário que a gente entenda o seguinte. Eu vou repetir durante todas as questões que a gente trabalhar. Ah, professor, eu acho. Não ache nada, né? Não faça isso. Não coloque seu ponto de vista pessoal sem uma base, pelo menos técnica, limite, mínima que seja, para que você consiga colocar um ponto de vista coerente. Por isso que desde o início da questão eu estou explicando quem era Pollock, o que era o Action Paint, por que o Vic Muniz tem liberdade para criar com outros materiais. Você não é crítico de arte para poder definir o que é arte ou não. Então, antes de você colocar um ponto de vista pessoal que você julga que é a sua opinião sobre o que é arte ou não, analise todos os itens. Repetindo, a originalidade dessa releitura reside na apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. Ou seja, na hora que um artista utiliza novos materiais para fazer uma coisa que já existe, ele não está copiando, ele está fazendo uma releitura sobre a visão dele, né? E aí ele poderia fazer uma série de outras situações. Por exemplo, eu posso pegar a foto de Jackson Pollock, que é um artista que trabalhava com Action Paint, com pintura em ação, e refazer essa imagem, ao invés de geleia de chocolate, ou chocolate líquido, eu poderia fazer um bordado. Eu poderia fazer com folhas, eu poderia fazer com alimentos. O Vic Muniz não utiliza só isso, já até serviu de abertura de novelas, de uma novela de uma emissora conhecidíssima aqui no Brasil. Né? O que ele fez? Ele montou uma imagem através de sucata e lixo. Ou seja, quando o artista repensa essa situação, ele está criando uma nova forma de utilizar materiais diferentes para fazer algo que já existe. É uma das liberdades, é uma das vertentes da arte contemporânea. Professor Marcos Dominici, professor de arte, a gente vai ficar aqui. Um abraço. Fui.